Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa próxima missão aqui, né, no nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre função callback no JavaScript. Callback vem do inglês de chamar de volta, né? Então, na verdade, o que é uma função de callback? Eu espero que todo mundo já saiba, né, o que é uma função. Aí no JavaScript tem esse esquema de callback. O que é callback? É uma função que é chamada por outra função. Ou seja, simplificando mais ainda, seria uma função que você pode passar como parâmetro. Isso pode parecer esquisito porque em outras linguagens a gente não passa, né, uma função como parâmetro para outra função chamar a função. Isso aí é meio estranho. Mas no JavaScript isso é normal e é muito usual. E é importante a gente dar uma olhada. Vamos visualizar alguns exemplos aqui. Definir uma função aqui, né? Function executa callback. Recebe um parâmetro, fn, e essa função aqui vai invocar esse fn. Né? Aqui, tá até o comentário aqui, invocação da função callback. Se fn não for uma função, haverá um erro, lógico, né? Se alguém passar para essa função aqui, por exemplo, um número, uma string, aí eu for tentar invocar com os parênteses, vai dar um erro. Eu acho que todo mundo lembra, né, que uma função, para a gente invocar ela, a gente aciona os parênteses, né? Então a gente dá o nome da função, aqui no caso eu estou invocando o fn e estou colocando os parênteses, eu estou invocando, eu estou fazendo a chamada da função. Tá ok? Então isso aqui é perfeitamente normal. Uma função que recebe uma função como parâmetro e ela chama na hora que ela achar que deve chamar. Isso é muito útil no JavaScript porque algumas coisas, por exemplo, quando você vai clicar, vai executar alguma coisa, uma função, mas você não sabe quando que isso vai ser executado. Então por isso que a gente passa uma função para no momento certo essa função ser executada. Isso é bastante normal no JavaScript. Aí eu tenho aqui, continuando no exemplo, né, eu tenho uma outra função aqui definida, né, function minha função. Né, e essa função aqui, ela tem um corpo, e o que ela faz? Ela não retorna nada, ela apenas manda um alerta, né, lá no browser, no navegador, escrito: oi, eu sou uma callback. Então beleza, função simples, normal. Se eu chamar essa função aqui, minha função, direto, vai aparecer essa caixinha de alerta e tranquilo. Mas vamos usar essa função aqui dentro da callback. Então, eu chamo a função aqui, em vez de eu chamar direto minha função, eu chamo executa callback. E estou passando como parâmetro essa minha função aqui. Eu não estou chamando a minha função direto, entendeu? Observe outra coisa aqui, ó, em minha função, eu não tenho logo em seguida os dois parênteses aqui para invocar a função. Ou seja, minha função eu estou passando como parâmetro. Eu não estou invocando ela aqui. Se eu invocasse aqui, eu estaria passando o retorno dela. Não é o caso. Então, executa callback. O que eu estou fazendo aqui? Estou passando a função minha função para a executa callback. E a executa callback, quando ela achar que deve, ela vai invocar essa função minha função. É isso que está acontecendo aqui. Então aqui tem a explicação. Né? Então chama a função executa callback. Ó, aqui eu estou invocando a executa callback, mas a minha função eu não estou invocando não. Eu estou passando como parâmetro, que é uma função. O nome dela é a minha função. Consequentemente, a minha função é invocada por executa callback. Eu não executei direto. Então é isso. É uma função que vai receber uma função e vai executar essa função. Vamos dar uma olhada na prática. Vamos dar uma olhada na prática. Vamos usar o console aqui. Então eu vou declarar uma função aqui. Vou declarar aquela função primeiro. Função minha função. Recebe nada como parâmetro. E ela apenas dá um alerta aqui. Oi. Então é isso. Declarei uma função chamada minha função. Normal. Então o que isso aqui vai fazer? Minha função. Se eu invocar ela aqui, ó, ela vai aparecer aqui um alerta: oi, sou uma função.
Simples assim. Mas agora vamos usar a ideia de callback. Então eu vou declarar uma função aqui, aquele mesmo exemplo, vou declarar uma função aqui chamada executa callback. Ela vai receber uma função, posso colocar x, fn, é um parâmetro qualquer que eu espero que seja uma função, né? E aqui eu vou fazer diferente, vou colocar aqui o console.log aqui, colocar preparando para executar. E aqui eu vou executar fn, que é essa variável aqui, né? Só porque é uma variável que dentro dela eu espero que seja uma função, então eu posso invocar. Feito isso, pessoal, agora eu posso chamar, vou invocar o executa callback. E o que eu vou passar como parâmetro? Um número? Uma string? Não, eu vou passar o nome de uma função para ele executar, que é minha função, né? Pronto, passei. Ó, eu não posso fazer isso, ó. Se eu passar desse jeito aqui, eu estou invocando minha função aqui e eu estou mandando para o executa callback o retorno de minha função, que não é uma função, então aqui quando ele for tentar invocar vai dar erro. Eu não posso fazer isso, tá ok? Então vamos, como eu falei que não posso fazer isso, deixa eu tirar isso aqui. Eu estou passando o nome, eu não estou invocando, o nome da função. Aí o executa callback vai saber o que fazer. Pronto, ó, ele apareceu preparando para executar e executou minha função, que é exibir aquela caixa de alerta. Então a ideia de callback é essa. Tá ok? Vamos voltar aqui para o slide aqui. Vou dar o exemplo de erro, né? Eu não simulei lá não, mas aquele mesmo exemplo. Eu tenho o executa callback, que recebe uma variável aqui que eu espero que seja uma função e eu posso invocar. Mas se não for, haverá um erro, né? Então vamos para o próximo aqui. Função anônima. No exemplo anterior foi passada uma função nomeada como parâmetro para a função executa callback. Não é necessário passar uma função nomeada. Pode-se passar uma declaração de uma função sem nome, ou seja, anônima, que não tem nome. Então vamos ver o mesmo exemplo, né? Mesmo exemplo, só porque é com função anônima. Então eu tenho aqui função executa callback, que recebe uma variável que eu espero que seja uma função, e depois eu invoco aqui isso que eu recebi como parâmetro. Então aqui eu vou executar o callback. Em vez de eu passar o nome de uma função que já existe, eu vou declarar a função aqui mesmo, ó, só porque sem colocar nome. Então eu coloquei aqui function, aí coloquei o corpo da função aqui, né, sem parâmetros, e no corpo da função é um alert. Oi, eu sou uma string qualquer, eu sou uma callback. Então funciona dessa forma também. O mesmo exemplo lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui na prática aqui para a gente ver também. Ó, só lembrando que eu limpei ali, mas minha função executa callback continua na memória ainda, tá? Então eu vou colocar aqui function. Aliás, eu não vou declarar, não. Eu vou invocar mesmo, executa callback. E o que eu vou passar como parâmetro? O nome de uma função. Mas eu não preciso passar o nome de função, eu vou passar uma anônima. Então eu vou declarar aqui agora uma função. Function com seu corpo. E aqui é para ele dar um alerta aqui com uma string. Sou função anônima, sem acento mesmo. Vamos executar isso aqui? Só explicando, eu estou passando para o executa callback como parâmetro uma função que eu estou declarando aqui na hora, sem colocar nome. E o que essa função que eu estou passando faz? Um alerta dizendo sou função anônima. Tá aí, ó, sou função anônima. Pronto. Então funciona dessa forma também. Vamos voltar para o slide aqui. Atribuição de função a variável. Em algumas linguagens isso não é muito normal, mas no JavaScript é. No JavaScript o valor de uma variável ele pode ser uma função. Então, exemplo. Eu tenho aqui a variável x. O que eu vou colocar, atribuir a ela? Eu posso colocar um número, uma string, mas eu posso colocar uma função também. Então eu coloco aqui uma função anônima, function, né? Por exemplo, que recebe dois parâmetros, a e b, e retorna a soma deles. É uma função que soma dois números, né? Então essa função aqui que eu estou declarando,
na verdade eu estou atribuindo ele a x. Então x, na verdade, é invocável. Dentro de x tem uma função. Então agora eu posso fazer isso aqui. Agora é possível invocar essa função dessa forma. X, né, que é a variável, só porque ela não é invocável, ela não é, dentro dela não tem uma função, então eu posso abrir os parênteses aqui e invocar, passando os parâmetros, né, 3 e 5. O que vai retornar aqui? Vai retornar 8, né, que é a soma. Então o retorno será 8. É possível também passar esse x como parâmetro para outra função. Isso. Então esse x aqui é alguma coisa invocável. Então, naquele conceito de callback, eu posso passar ele para que ele executa callback, por exemplo, para outra função, usar da melhor forma que ela achar adequado. Tá ok? Então, por hoje é só, pessoal. A gente continua posteriormente.